A graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra do dia está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 66, diz assim: Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu Jesus. Eles disseram, porque precisamos de mais? Eles responderam, porque precisamos de mais testemunhas. Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Ou seja, Jesus, ele confirmou aqui, né, que ele, né, é o Filho do Homem, ele é o Filho do Homem, e ele falou aqui, né, está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 69, e o Senhor Jesus Cristo falou para eles, né? Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus confirmou, né, que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador, né, o Filho do Homem, e que ele estará, né, desde agora em diante, à direita do Deus Todo-Poderoso. Está escrito que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, ele é o mesmo, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a videira verdadeira, o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né, o Cristo, né, que significou ungido de Deus, aquele que foi ungido por Deus para pregar o Evangelho, para salvar, né, salvar. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, fala que Paulo falou assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, as palavras de Jesus nos dá a vida eterna, né? O próprio Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo fala, até vós quereis me deixar, ele falando com os 12, né, os 12 apóstolos. Pedro tomou a palavra, né, Simão Pedro, e disse, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e sabido que tu és o Cristo. É verdade. O Filho de Deus, né? Ou seja, Jesus é o Cristo, Filho de Deus, é o Filho do Homem, né? O Filho do Homem que está à direita de Deus, né? Intercedendo por nós. Foi o próprio Deus que colocou seu Filho como intermediador, né? Para interceder por nós, né? No primeiro livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus Cristo é o intermediário, né? O Filho do Homem é o intermediário entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo, homem, ou seja, Deus o colocou como aquele que colocou ele para que ele intercedesse por nós, né? Como intermediário, intercessor, né? E o constituiu como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus, ele intercede por nós. O sacerdote, ele sacrifica e se sacrifica pelo povo, né? E ora pelo povo e prega a palavra de Deus para o povo. E Jesus, como um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele aqui neste mundo, quando ele estava aqui, ele intercedia por nós, né? E lá nos céus ele continua intercedendo por nós, né? Ele se sacrificou por nós, né? Entregou a sua vida pelos nossos pecados, né? Ele morreu pelos nossos pecados e através do sangue dele nós fomos libertos dos nossos pecados, né? Jesus salvou o seu povo dos seus pecados. E ele se assentou à direita de Deus nas alturas, né?
E o Deus Todo-Poderoso que colocou ele para ser o intercessor nosso, né? No Salmo 110, versículo 100, e no Salmo 110, versículo 1, fala que Deus foi revelado a Davi, né, pelo Espírito Santo, que Davi ouviu Deus falando com Jesus, né? Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. E nesse mesmo salmo fala que ele ia ser o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. E que Deus ia constituir ele como o rei, né? O rei, né, de todos os povos, o rei, né, o supremo, né? Ou seja, por isso que está escrito que Jesus é o rei dos reis, né? O Senhor dos senhores. Ele só está abaixo do Deus Todo-Poderoso, né? De Deus, né? Do único Deus verdadeiro, que é o Pai dele, né? Aquele cuja a presença, né? Na presença está, né? Ou seja, à direita de Deus, né? Jesus Cristo está à direita de Deus, né? Do único Deus verdadeiro. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.